Flamengo esculacha Vasco da Gama. De virada é mais gostoso. Sub-20 do Flamengo ganha de virada e vai para a final da Libertadores da América da categoria. Pedro pode bater recorde pessoal. Davidson falando em jogar no Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa manhã de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Já larga aquele like. Não é inscrito? Se inscreva. Não nos segue? Passe a nos seguir. Ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro, para que assim nós possamos manter vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Deu like? Se inscreveu? Tá nos seguindo? Então vamos para as notícias, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Rapaz, eu vou deixar para falar do Vasco da Gama lá no final, os mimizeiros se vitimizando lá no final do vídeo. Assista até o final desse vídeo, que vai ter o nariz da palhaçada no final. Vai ter que ter, tem que ter. Mas vamos começar esse vídeo aqui falando de uma coisa muito boa. Flamengo pode conquistar título inédito que falta na categoria de base. É isso aí, ó. Final de virada. Flamengo bate Rosário Central e avança na decisão da Libertadores Sub-20. O único título que falta na galeria da categoria de base do Flamengo está a um passo da Gávea. Afinal, o rubro-negro está na final da Copa Libertadores da América Sub-20 e nesta quinta-feira ontem, o mais querido venceu de virada o Rosário Central por 2-1 em jogo realizado no estádio Domingo Burgano, em Maldonado, no Uruguai. Agora o adversário será o Boca Juniors da Argentina no dia 17. Galera, vamos acompanhar esse jogo, vamos emanar energia positiva para essa garotada, para eles conseguirem trazer esse título inédito. Os dois gols do Flamengo foram feitos pelo zagueiro e capitão Ian, né? Marcou um de pênalti e um de cabeça, né? A partida aí foi um verdadeiro ataque contra a defesa. Garotada amassou. O Rosário foi lá e fez um gol no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo foi lá, empatou e virou. Parabéns para essa garotada. Parabéns mesmo. Mais um título para o Mengão. Mais um título. O único time brasileiro que está lá na Libertadores da América. Sub-20 é o Flamengo. O único. Vocês ouviram? O único. Os antes aí, ó. Morde o ombro. Agora, mudando aqui de assunto, né? Vamos falar sobre ontem no Flamengo. O Flamengo realizou o penúltimo treino. O Flamengo faz o último treino hoje, às 16 horas. Treino esse que o Tite irá definir os 11 iniciais para o jogo. Nós já sabemos mais ou menos qual é o time do Flamengo, né? Ayrton Lucas treinou, Guilherme Varela treinou, então nós já sabemos, ó. Goleiro Rossi, lateral Guilherme Varela, aí vem Léo Pereira e aí Fabrício Bruno na zaga, aí na lateral esquerda Ayrton Lucas, aí vem Eric Pulgar, aí vem Nicolas de la Cruz, deve entrar aí também com Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha. Esse é o time de Jorge de Arrascaeta, esse é o time do Flamengo. Não vai ter muita mudança não. Vamos lá. O técnico Tite terá quase todo o elenco à disposição para o jogo contra o Fluminense no sábado. Isso é uma ótima notícia, né? Pela segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. Isso porque Eric Pulgar, Ayrton Lucas voltaram a treinar com o grupo ontem e estão à disposição do treinador para o clássico no Maracanã. Portanto, apenas Gerson continua de fora. Eric Pulgar e Ayrton Lucas, titulares do Flamengo, passaram por transição e foram reintegrados ao elenco rubro-negro na quinta-feira. Além disso, Vitor Hugo e Wesley também voltaram às atividades com o time principal no Ninho do Urubu. Desse modo, os 4 jogadores estão à disposição do técnico Tite para o clássico contra o Fluminense. Time completo. O Gerson já está fora há algum tempo. O último jogo do Gerson foi contra o Bangu. O Flamengo ganhou, se eu não me engano, de 3-0, né? Então, Tite fará hoje o último treino, né? Para o jogo de volta às 21 horas no Maracanã e pode aí perder até por 2 gols que avançará para a final. A gente não quer isso. A gente não quer isso mesmo, né? Então, mudando aqui de assunto, dirigente do Flamengo nega interesse por jogador Antony, por problemas extracampo. Dirigente do Flamengo negou as especulações sobre o interesse do Flamengo na contratação de Antony, o jogador atualmente do Manchester United, e a decisão foi motivada pela investigação em andamento sobre alegações de agressões feitas contra o atleta por sua esposa.
alegações. Está sendo ainda investigado, não terminou a investigação, ele não foi condenado. Se realmente for verdade, tem que ser condenado sim. Esse negócio de bater em mulher está por fora. Uma baixa autoestima masculina muito grande o cara querer bater numa mulher. É um absurdo isso, né? Então, seguindo aqui, Flamengo e Fluminense definido o árbitro para a semifinal do Campeonato Carioca. Na quinta-feira, ontem, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, definiu a arbitragem do clássico. Dessa forma, Wagner Nascimento Magalhães será o responsável por comandar o jogo da semifinal. Além disso, Rodrigo Nunes de Sá estará no árbitro de vídeo. E os nomes aí foram definidos em reunião realizada entre Flamengo, Vasco e Fluminense. Depois aí do primeiro jogo, no dia 9, o Flamengo ficou aí na bronca com o árbitro Yuri Elino, que vai apitar Nova Iguaçu e Vasco da Gama. O juiz deixou aí de marcar um pênalti claro em De La Cruz na reta final do duelo, e outra reclamação do Flamengo ocorreu em relação ao zagueiro Felipe Melo, que cometeu 2 faltas desleais em Pedro e uma em Arrascaeta, mas não ganhou um cartão vermelho. Um lance que ele entrou com o pé por cima da bola, o juiz não deu nem falta, porque ele conseguiu ficar com a bola, mas tem a imagem, o pé dele por cima da bola, né? E o outro lance, ele tentou dar um soco no Pedro e um lance também de falta em Jorginho de Arrascaeta. Então, que o árbitro agora fique observando esse jogador Felipe Melo, esse cidadão, para não poder ocorrer os mesmos erros. Sabemos que ele é violento, ele é desleal, né? Então, seguindo aqui, falando sobre mercado, que a janela de transferência abre no meio do ano, e a janela internacional, vai ter aquela janela intermediária, de 1º de abril a 19 de abril, né? E o Flamengo analisa o atacante que atua na Argentina. Eu trouxe essa matéria e ela voltou novamente à pauta. Trouxe no vídeo, se eu não me engano, dessa semana, na segunda-feira ou no final de semana. O Flamengo tem analisado nomes de jogadores de países vizinhos no atual time titular, por exemplo, nós temos Agostinho Rossi e Eric Pulgar. Pouco conhecidos no futebol brasileiro são absolutos do Flamengo. Assim sendo, o clube tenta repetir a fórmula e analisa o desempenho do atacante Ramon Souza, do Cagliari. Ramon Souza não é desconhecido. O nome dele está sempre vinculado aí nos meios de comunicações, na mídia, na web. O cara é um excelente jogador, tem pouca idade, 24 anos, já tem o futebol europeu, já está de olho nele. E olha só, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, Souza é bem avaliado pelo Flamengo. No entanto, ainda segundo o repórter, não há negociações no momento para a contratação do atleta de 24 anos, né? Nascido no Paraguai, o jogador tem contrato até dezembro de 2026 com o time argentino, com o Talleres. Daniel Campo, empresário de Souza, rasgou elogios ao Flamengo, porém, o representante do atacante reforçou que não há negociações com o Flamengo e prioriza o continente europeu para o cliente. Além disso, o staff do jogador espera por proposta na janela do meio do ano. O representante aqui do atleta, Daniel Campo, disse o seguinte, abre aspas, o Flamengo é um gigante da América e do mundo, mas não há nada, é tudo especulação. Há muitos interessados na Europa e estamos trabalhando com tranquilidade. A ideia é de que ele dê o salto para o futebol europeu. Nosso objetivo é chegar às grandes ligas. Estamos trabalhando com uma equipe de pessoas. Ramon é conhecido, as grandes equipes o conhecem e aguardamos aí em junho que chegue uma oferta, fecha aspas, disse Daniel Campo. É isso aí. Então, é só especulação. O atleta é um excelente jogador, porém não tem nada de concreto e a intenção do seu staff é que o atleta vá para o velho continente, né? Mudando de assunto, voltando a falar entre Flamengo e Fluminense, né? É um jogo aí que o Flamengo, já disse, pode perder por 2 gols que ele se classifica para a final, mas nós não queremos isso. Nós queremos mais uma vitória, nós queremos bater esse recorde de jogos sem tomar gols, né? E visando isso, o Tite aí tentou conter os ânimos nos bastidores. Aqui, ó, nos bastidores, relatam que Tite e comissão técnica têm feito um trabalho absurdo para evitar o clima de já ganhou e que toma conta, né, da equipe. Comissão técnica prepara os jogadores para entrar em campo contra o Fluminense extremamente focados. É isso aí, não tem nada ganho.
Lembrando que ano passado ganhamos de 2-0 e depois perdemos de 4. Não podemos cometer os mesmos erros, né? Os mesmos erros do passado, né? Errar é humano e persistir no erro é burrice. Espero que o Flamengo esteja realmente completamente focado. Por falar nesse jogo também, no clássico de amanhã, Pedro tem chance de bater um recorde pessoal. Isso porque se marcar gol contra o Tricolor, o atacante chegará aos 7 gols seguidos. 7 gols seguidos, balançando as redes. Nos últimos 6 jogos do Flamengo, Pedro contribuiu para o placar. E neste recorte, marcou 8 gols. Sendo assim, se balançar as redes contra o Fluminense, o atacante chegará a 7º duelo seguido. Os gols não foram seguidos, em que converte tentos. A maior sequência desde que iniciou a carreira profissional, né? No Flamengo não, desde que iniciou sua carreira profissional, né? Pedro ganhou a titularidade no Flamengo e entrou em campo por jogos oficiais em 9 duelos na temporada, em 2024. Antes de mais nada, importante ressaltar que o atacante balançou as redes 9 vezes e deu uma assistência, ou seja, o atleta possui a média de 1 gol por partida. Ao todo, tem participação em 10 tentos do Flamengo neste ano. A média de gol de Pedro está muito boa e ele pode bater esse recorde pessoal aí em marcar 7 gols em 7 jogos seguidos. Espero que ele consiga, porque ele merece. Menino queixo de cone, tá representando bem. Tem perdido alguns gols? Tem perdido. Mas também tem deixado deles, tanto que é o artilheiro do Flamengo na temporada, seguido por Everton Cebolinha, que tem 4 gols, cara. Isso só pode ser piada. Não, antes de falar do Vasco, vai ter que rolar aqui. Isso só pode ser piada, rapaz. Eu vou falar agora de Davidson. Davidson que fica provocando o Flamengo de todas as formas. Presta só atenção no que eu vou falar. Rapaz, esse Davidson é um resenha, né? Olha só. Davidson cita Flamengo em possível destino para o futuro da carreira. Olha só. Atacante do Cuiabá, Davidson não para de falar do Flamengo. No entanto, dessa vez o jogador surpreendeu e citou o mais querido do Brasil como um possível destino no futuro. Torcedor do Vasco declarado e famoso por provocar o Flamengo, o centroavante não descarta vestir o manto sagrado um dia. Abre aspas para o que disse Davidson ao TNT Esporte. Sou grato, mas profissional, e acho que muitas pessoas que sabem do futebol entenderiam isso. Não posso cuspir para o alto porque pode cair na minha testa. Se o Corinthians viesse, eu ficaria realmente muito feliz porque é uma grande equipe, um grande clube e uma torcida sensacional. Como Flamengo, Vasco, São Paulo, não podemos ser hipócritas e nunca sabemos o dia de amanhã. Com certeza eu estaria trabalhando lá, sim, fecha aspas, disse Davidson. Ou seja, ele disse que jogaria no Flamengo, jogaria no próprio Vasco, ele jogaria no São Paulo, jogaria no Corinthians. No Flamengo, eu acho que não. Acho que não mesmo. E por falar em Vasco aqui, que eu falei Vasco pode ser adversário do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil. Vou deixar já o nariz aqui, porque eu vou falar também do esculacho que Vasco e Fluminense deram no Vasco aí numa nota emitida por se vitimizar com relação ao jogo contra o Nova Iguaçu no Maracanã. Mas vamos falar aqui, né? Copa do Brasil, o Flamengo pode enfrentar o Vasco na terceira fase e eu vou trazer o pote aqui para vocês. O Flamengo pertence ao pote 1. No pote 1 do Flamengo, nenhum desses times o Flamengo pode enfrentar, que são aqui, ó, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional de Porto Alegre, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. Já no pote 2, o Flamengo pode enfrentar qualquer um desses times. Aqui, Goiás, Vasco da Gama, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário do Paraná, Botafogo de São Paulo, Ipiranga, Erechim, de Erechim, né? América do Rio Grande do Norte, Amazonas, Souza da Paraíba, Águia de Marabá. Eu estou torcendo para o Flamengo enfrentar o Vasco da Gama e eliminar o Vasco da Gama. Eli mandou mensagem para você, eliminado. Eu vou torcer e torcer muito. E falar em sorteio, o sorteio da Libertadores da América acontece na segunda-feira. Marcos Braz, Bruno Spindel
e Rodolfo Landim estarão presentes nesse sorteio. Eu acho muito importante. Então eu vou trazer aqui a nota emitida pelo Flamengo aí, esculhambando o Vasco da Gama. Deixei para o final porque é longo e eu quero ler na íntegra para vocês. Ó. Vasco buscou a vitimização. Consórcio Maracanã critica Vasco após briga com Fla-Flu, né? Após idas e vindas, enfim, o Maracanã foi escolhido como palco da semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco no domingo, dia 17. Porém, o consórcio do estádio, que tem Flamengo e Fluminense, à frente detonou o time de São Januário sobre a forma com a qual brigou para atuar no templo sagrado do futebol, duelo válido pelo Carioca. Abre para o que disse aqui a nota do consórcio Flamengo e Fluminense. Vale repudiar o comportamento do Vasco SAF, tirando proveito do mencionado indefinição momentânea, buscou mais uma vez o caminho da vitimização em um caso em que sequer é o mandante da partida. Fecha aspas. Isso é um trecho. Lembrando o fato, ó, o mandante da partida do Nova Iguaçu solicitou o Maracanã para o Flamengo e Fluminense, porém o time da Baixada Fluminense considerou que o consórcio demorou a responder. Dessa forma, a diretoria do Laranja foi orientada pela FERJ a escolher o estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. No entanto, o Vasco, visitante, se revoltou com a decisão e montou uma força-tarefa para que o duelo fosse marcado para o Maracanã, palco do jogo de ida, que terminou empatado em 1-1. Assim sendo, a vitimização do clube de São Januário funcionou e o duelo mudou para o Maracanã. A maior parte de culpa disso é da imprensa. Mas o Flamengo consórcio Maracanã, o Maracanã é do Estado. O Jean é do município, tem dinheiro nosso lá também. Assim como tem no Maracanã. É dinheiro do contribuinte. E por que ninguém vai lá cantar marra no Engenhão? Por que ninguém lá vai bater de frente com o João Textor? É só o Maracanã, porque é Flamengo e Fluminense que estão gerindo. Entendeu? Vamos lá. Nova Iguaçu e Vasco da Gama se enfrentam domingo, dia 17, às 16 horas, né, no Maracanã. Como o primeiro jogo acabou empatado, o clube da Baixada ficou em segundo e entrará em campo por nova igualdade para avançar à inédita final. O vencedor encara quem se classifica no sábado, dia 16, entre Flamengo e Fluminense, também no Maracanã. Trazer agora para vocês a nota na íntegra do consórcio Maracanã. Não estou falando da instituição Vasco da Gama, eu tenho filha vascaína, eu tenho sobrinho vascaíno, eu tenho cunhada vascaína, tenho o meu melhor amigo Marco Antônio Pereira é vascaíno. Estou falando desse grupo que está lá, a 77 Partners, Vasco SAF. Esse é o problema. Vamos lá. Abre aspas. O consórcio Maracanã aceitou o pedido do Nova Iguaçu para a realização da semifinal do Campeonato Carioca no estádio Jornalista Mário Filho. A despeito de algumas especulações em sentido contrário, neste caso não houve recusa do consórcio em nenhum momento, mas sim indefinição por parte dos envolvidos. Continuando, a decisão, como sempre, foi pautada em critérios técnicos, considerando a época do ano e o tempo disponível para a recuperação do gramado. Vai ser menos de 24 horas, terá um jogo no Maracanã, isso pode danificar o gramado. Mas o Maracanã vai ficar parado aí 15 dias. Dá muito bem para poder tratar dele, né? Por fim, vale repudiar o comportamento do Vasco SAF, que, tirando proveito do mencionado indefinição momentânea, buscou mais uma vez o caminho da vitimização em um caso em que sequer é mandante da partida. Tudo isso para atacar o consórcio de forma injustificada na tentativa de angariar o apoio da opinião pública e manter a fantasiosa narrativa de que estaria sendo prejudicado. Ai, tadinho de mim, os encastelados, os nobres, os fidalgos lá do Maracanã, nas suas torres pomposas, não deixando a gente jogar lá no Maracanã. Cara, ridículo isso. E a mídia vem apoiando, né? Mas quando o Maracanã estava lá abandonado, largado, cadeiras quebradas, conta de luz atrasada, sem energia, sem luz, gramado ruim, ninguém queria. Eu não via ninguém da reportagem indo lá, olha como o Maracanã está, foi abandonado, a Odebrecht abandonou. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso.
Então, seguindo aqui, para fechar a matéria, a gestão do Maracanã é feita de forma séria, técnica e transparente. E esse comportamento lamentável do Vasco SAF visa tão somente criar fatos inverídicos para tumultuar o processo licitatório. É isso aí que o Vasco faz o tempo todo. É isso que o Vasco faz o tempo todo, tentando tumultuar. Tentou impedir a abertura dos envelopes, tentou colocar aí o Santos e outro clube, o Brusque, para poder mandarem os seus jogos no Maracanã. Cara, é ridículo isso. As tentativas deles parece criança mimada que não pode receber um não. Ridículo. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações. Indignado. Eu fiquei indignado. Skank. Um abraço.